Graça e paz, meus irmãos. Amém? Meus irmãos, sem mais delongas, vamos abrir nossas Bíblias lá no Salmo de número 30. Salmo de número 30. Nessa noite nós meditaremos sobre gratidão e louvor, reconhecendo a bondade de Deus. Você tem visto quanto Deus é bom para com a sua vida, para com a sua família. Então nós iremos aqui meditar nas palavras de Davi nesse salmo, salmo de número 30, em que o salmista reconhece a bondade de Deus, aquilo que Deus faz, nos dando da sua graça, nos dando livramento e enchendo nosso coração de gratidão. Então, eu gostaria que você pudesse se alegrar comigo naquilo que Deus nos revela aqui na palavra. Salmo de número 30, diz assim: Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma. Preservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, e deem graças ao seu santo nome. Porque a sua ira dura somente um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o teu rosto, fiquei logo com medo. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em dança alegre. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Meu Pai, tenhas misericórdia de nós. Pai, tu que sondas o coração. Pai, nós não podemos esconder nada de ti. Tu sabes o que trazemos aqui nessa noite, e nós te pedimos que a tua palavra, mais uma vez, encontre lugar em nossos corações. Pai, tu sabes o quanto precisamos te agradecer e reconhecer o teu cuidado, a tua bondade sobre a nossa vida. Eu te peço nessa noite que a tua palavra nos ajude a entender estes fatos. Pai, eu te peço, seja com cada um de nós. Abençoa-nos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, o louvor, ele é a linguagem da alma que reconhece a bondade de Deus em nossa vida. A maneira que temos de reconhecer que Deus é bom para conosco e de que Deus cuida da nossa vida é louvando a Ele, é exaltando a Ele por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz. Este salmo que nós acabamos de ler, meus irmãos, é um cântico de Davi, um cântico onde Davi, ele nos permite refletir na experiência pessoal que ele teve com Deus, onde ele entrega ao Senhor o seu louvor, a sua gratidão pelo livramento que a sua vida experimentou. Meus irmãos, Davi, ele nos conduz aqui nesse salmo a uma jornada mostrando que há sempre razões para louvarmos a Deus, mesmo em meio aos desafios. E a razão para louvarmos a Deus em todo momento é porque nós não louvamos a Deus apenas por aquilo que nós vemos. Nós louvamos a Deus por aquilo que Deus é. E muitas vezes as circunstâncias que estão diante dos nossos olhos são muito diferentes do que imaginávamos. Mas Deus, ele continua sendo bom. Deus continua com a sua bondade, manifestando o seu cuidado, nos dando aquilo que nós necessitamos e usando até essas experiências difíceis para nos fazer crescer, para nos fazer amadurecer. Irmãos, o Salmo 30 é considerado um salmo de celebração ao Senhor. Um salmo que celebra, provavelmente aqui, o livramento de três coisas. Primeiramente, o livramento de uma doença grave. Alguns estudiosos acreditam que o Salmo 30
é Davi cantando ao Senhor, louvando e agradecendo a Deus por alguma doença terrível que estava ali ameaçando a sua vida. Inúmeras vezes Davi diz aqui nesse salmo: Senhor, tu me livraste da morte, tu me livraste da sepultura, tu me livraste da cova. E é provável que esse seja um contexto que tenha levado Davi a escrever esse salmo que nós acabamos de ler. Mas já há quem pense que o contexto não seja esse. O que Davi, na verdade, está aqui louvando e agradecendo a Deus é por uma perseguição causada pelos inimigos. Os inimigos que estavam à porta a tentar destruir e tentar se alegrar na destruição de Davi. E Deus então intervém e dá o livramento. E por conta disso, Davi agradece a Deus a bondade de Deus. Mas a coisa não para por aí. Os salmos, eles têm essa peculiaridade. A gente não sabe bem o contexto exato em que o salmista escreveu. E é por isso que a gente tenta chegar a alguns contextos mais apropriados para entender essas palavras. Há alguns que acreditam que o que Davi está agradecendo aqui a Deus é alguma calamidade pessoal ou, quem sabe, até uma calamidade do povo. Então ele está agradecendo a Deus porque Deus tira o povo de uma catástrofe, de uma calamidade, onde ele usa uma linguagem que expressa o estar à beira da morte, o morrer, o ser humilhado, e agradece a Deus porque Deus intervém e com a sua bondade dá o livramento à sua vida. Meus irmãos, nós não sabemos exatamente qual é o contexto desse salmo, mas uma coisa é certa: em todos esses contextos possíveis, fica claro que o que Davi adora a Deus e agradece a Deus é a bondade dele. Há um Deus que dá livramento quando a doença chega. Há um Deus que dá livramento quando o inimigo se levanta contra nós para nos afastar da vontade de Deus e para tirar a nossa vida. Há um Deus que é bom até em nossas calamidades, em nossas perdas. Meus queridos irmãos, nesse salmo nós aprendemos que Deus, Ele nos dá motivo para louvá-los sempre. Ele nos dá motivo para louvá-lo porque é Ele que nos livra, é Ele que nos ama eternamente. O seu amor nunca deixará de estar sobre a nossa vida. E é Ele, irmãos, que transforma o pranto, o choro, as noites de tristeza em alegria. E eu queria que você pudesse perceber estes motivos comigo, porque eu queria que você saísse daqui com o desejo de adorá-lo, de louvar ao Deus a quem você serve, porque Ele tem cuidado da sua vida, Ele tem sido bom para com você. Meus irmãos, em primeiro lugar, reconheçamos o livramento poderoso do nosso Deus. Ele livrou a nossa vida, Ele livra a nossa vida. É assim, irmãos, que Davi se expressa ao Senhor. Davi, irmãos, louva a Deus, porque Deus trouxe à vida dele a experiência da salvação. A morte lhe ameaçava, mas Deus o livrou da morte. Davi exalta a Deus, colocando Deus em um lugar de honra ao livrá-lo dos inimigos. Veja o que ele diz no versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Davi aqui está expressando algo que seria extremamente desonroso se o povo e o exército de Deus perdesse uma batalha, estando Deus à frente dessa batalha. As guerras antigamente, elas aconteciam e eram guerras travadas entre deuses. O Deus dos filisteus vinha ao encontro do Deus de Israel, e quando a batalha era travada, quem vencia mostrava ao exército inimigo que o seu Deus era mais poderoso. E nós vemos por inúmeras vezes Deus agindo com o seu povo e dando vitória ao seu povo. O povo de Deus só era derrotado quando o povo quebrava a aliança com Deus, eles se enfraqueciam por conta do pecado e o adversário facilmente derrotava o povo. Mas quando o povo estava em fidelidade à aliança com Deus, andando na presença do Senhor, meus irmãos, não havia nação na terra que pudesse resistir o povo de Israel. Porque o povo de Israel tinha ao seu lado o Deus dos exércitos, o Deus de Jacó, o Deus Todo-Poderoso. Davi aqui agora louva a Deus e ele diz que Deus não permitiu que os inimigos se alegrassem dele. Por quê, irmãos? Porque Deus estava com Davi.
Porque Deus aqui, e Davi está expressando aqui um relacionamento com Deus, o Deus que lhe dá vitória, o Deus que lhe é escudo, o Deus que não permite que a morte chegue à sua vida diante da guerra com os seus inimigos. E de quais inimigos o salmista foi salvo? Primeiramente, irmãos, daqueles que queriam a desgraça dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se tem uma coisa de que quem está nas trevas odeia, é quando a luz aparece. E você é luz. O cristão nesse mundo, ele é luz. Ele é luz não é porque ele é um chato. Ele é luz porque a vida de Cristo está em nós. E quando vivemos a vida de Cristo, inevitavelmente, quem está nas trevas é incomodado. Quem está nas trevas fica incomodado. É por isso que não é estranho para um servo de Deus que vive piedosamente ter pessoas que lhe odeiam. O nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, olhando para Ele, o Deus cheio de graça e de misericórdia e amor, Ele foi odiado por aqueles que estavam nas trevas. Os homens amaram mais as trevas do que a luz que havia em Cristo Jesus. Um filho de Deus, irmãos, ele reflete a luz de Deus. E aqueles que estão em trevas, irmãos, odeiam. Porque quando a luz aparece, aqueles que estão fazendo o que é errado, eles têm as suas obras evidenciadas. E eles não querem isso. Meus irmãos, Davi era um servo de Deus. Davi era um homem de Deus, um homem que andava na luz. Davi tinha inimigos, nações odiavam ele. Pessoas queriam matar ele, até no decorrer da sua história, os seus próprios filhos que entraram em trevas quiseram matar o seu pai, Davi. Ele por muito tempo passou se escondendo em cavernas para não morrer. E por quê, irmãos? Porque Davi era um servo de Deus. Irmãos, de quais inimigos o salmista está falando aqui? Há um outro inimigo, e esse inimigo, talvez você esteja sentindo ele na sua pele. Davi aqui nos fala de uma doença que ameaçava a sua vida. Talvez o que Davi está dizendo aqui é o seguinte: Senhor, o inimigo do meu corpo me fez desfalecer, me fez perder as forças, trouxe dor sobre mim, Senhor, mas Tu não permitiste que este inimigo tirasse a minha vida. Em outras palavras, que a doença me levasse. Davi canta o livramento do Senhor. Porque, irmãos, doença é só para essa vida. A palavra do Senhor diz que chegará o dia em que não haverá mais morte. Sabe por quê? Porque o seu corpo doente e o meu corpo doente não existirá. Não haverá mais morte, irmãos. É promessa do nosso Deus. E Davi aqui está lidando com a doença como um inimigo, que não colocou ele na cova, mas que Deus, pela sua soberana vontade, o livrou da cova. E é por isso que Davi louva e agradece a Deus pela bondade dele. Meus irmãos, Davi nos conta como clamou ao Senhor em meio à aflição, e como ele foi ouvido, sendo resgatado ele da cova. Cova aqui, irmãos, é a sepultura, é o Sheol. Ele diz no versículo 2 e 3, observe na sua Bíblia: Senhor Deus meu, clamei a Ti por socorro, e Tu me curaste. Olha aí a linguagem, Tu me curaste. A doença, irmãos, que era o inimigo na vida de Davi, agora Deus soberanamente age contra aquela enfermidade, curando Davi. E ele continua dizendo no versículo 3: Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Irmãos, Davi agradece a Deus. Os inimigos se levantaram contra mim, Senhor, mas Tu foste o meu escudo. Tu não permitiste que os inimigos celebrassem a minha derrota. A enfermidade, Senhor, chegou até mim, mas eu não desci a cova, Senhor. O Senhor preservou a minha vida. Meus irmãos, quando os inimigos parecem maiores do que nós, a nossa alma se abate, não é mesmo? Quando a gente vai fazer uma consulta médica e o médico diz para a gente assim: olha, o que você está passando não tem jeito. O máximo que podemos fazer é amenizar as suas dores, é dar mais alguns dias de vida. Irmãos, diante de notícias como essa, a nossa alma se abate.
Porque, irmãos, a grandeza que uma notícia dessa tem e a impossibilidade das nossas forças nos deixa no pó, nos deixa pequenos e humilhados. Às vezes, a enfermidade nos vem como um grande inimigo, e talvez você esteja exatamente numa situação como essa. O grande inimigo da sua vida não está fora de você, mas está aí dentro de você, guerreando nas tuas células e no teu corpo. Eu quero lhe dizer que o Deus a quem servimos, Ele é bom, e com uma palavra dEle, Ele pode livrar a sua alma da sepultura, Ele pode livrar o teu corpo da sepultura, de descer ao abismo. Meus queridos irmãos, embora o inimigo muitas vezes nos pareça grande demais, nossos inimigos, eles nunca serão maiores do que o nosso Deus. O Deus a quem servimos, o Deus que conhece de forma assombrosa cada célula do nosso corpo, irmãos. Um Deus que assusta aqueles que acreditam que a vida se limita ao que eles podem compreender pela sua pequena mente. Meus irmãos, certa vez eu ouvi um testemunho de um médico que dizia que se todo médico ele fosse mais humilde, ele reconheceria a existência de Deus. Porque os médicos, irmãos, muitas vezes estão cansados de presenciar coisas que a medicina não pode explicar. Coisas que eles dizem, olha, não tem como a coisa estar como está, e de repente mudou. Eu lembro-me na minha adolescência de um grande milagre que aconteceu lá na igreja em Macaparana. Uma irmã muito querida, nossa lá, ela foi diagnosticada com um câncer de mama. Irmãos, a igreja se comoveu, porque todos ficaram abatidos, imaginando naquela época que ela seria ceifada rapidamente. Irmãos, eu lembro ainda que nós estávamos num culto de oração, na terça-feira, e ali, no momento de oração, aquela irmã, ela disse que sentiu na vida dela algo diferente, algo de grandioso. Ela tinha que levar o exame novamente, fazer um novo exame para dar o procedimento, para entrar naquele período da terapia, das quimio, né, e outras coisas que ela precisava realizar. E ela foi fazer o exame no dia seguinte, irmãos. E quando ela pegou o exame, chegou lá no médico e apresentou o médico disse, irmã Rutinha, eu não sei o que foi que aconteceu, mas aqui, a irmã está com esse problema, tem um tumor, mas aqui não tem nada. Irmãos, e ele não sabia explicar, a única coisa que ele poderia dizer foi Deus. Porque Deus, irmãos, cuida do nosso corpo. Porque quando nós vemos o inimigo que nos parece maior do que nossas forças, nós temos um Deus maior do que os nossos inimigos, maior do que as nossas enfermidades. Lembre-se disso e agradeça a Deus todos os dias. Porque Deus tem dado a você grandes livramentos. A gente, nesses últimos dias, vem de uma série de pessoas queridas, doentes, que foram levadas. Né? A gente teve aqui uma vizinha nossa, né? Jovem, irmãos, que foi levada. Tivemos a esposa de um diácono nosso, quer dizer, a ex-esposa de um diácono nosso aqui, do irmão Sebastião, jovem, casou aqui na igreja, também foi levada. A gente diz, mas é na velhice que vão surgir essas coisas. Não, irmãos, não é. Se você está com saúde aqui, é porque Deus te deu. Se você tem vigor para sair da sua casa e vir aqui, foi porque Deus te deu. Se você tem coluna para sustentar sua filhinha louvando, foi porque Deus te deu força para isso. Eu estava ali olhando para a Cláudia e dizendo, meu Senhor, é Deus que dá força a essa serva dele, viu? Fica dormindo, né? Meus queridos irmãos, nós temos razões para adorar o nosso Deus. Porque Ele cuida da nossa saúde, irmãos. Porque Ele tem nos dado fôlego de vida. Ele tem nos dado mais dias de vida. E Davi está cantando ao Senhor isso. Senhor, Tu me livraste da morte. A sepultura não foi o meu fim. O Senhor me deu mais dias de vida. Por isso eu Te louvo, por isso eu Te adoro, Senhor. Meus irmãos, assim como Davi, todos nós temos experiência de livramento para agradecer ao Senhor. Eu tenho certeza, se eu franqueasse a oportunidade e o microfone para você, você teria muito para falar a Deus, de como Deus livrou você, de como Deus não deixou que você fosse levado. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, seja a enfermidade que seja o seu inimigo, seja as crises que você tem passado financeiramente, seja as crises emocionais que você tem passado, que são gigantes que se levantam,
lembre-se que Deus é maior e agradeça a bondade dele na sua vida. Meus queridos irmãos, é claro que quando falamos da bondade de Deus e do grande livramento da morte, nós precisamos nos lembrar do maior de todos os livramentos. A palavra do Senhor, irmãos, nos mostra a luz de Cristo Jesus, que através do que Cristo fez na cruz do Calvário, nós fomos livres, nós fomos salvos da morte eterna. Meus irmãos, se nós permanecêssemos na nossa situação natural e morrêssemos sem Cristo Jesus, nós estaríamos eternamente afastados de Deus. Mas, meus queridos irmãos, quando Jesus toma sobre si o nosso castigo, Ele leva o nosso castigo ali naquela cruz, Ele nos dá o livramento da morte, irmãos. Nós não temos mais do que nos assombrar diante da morte. A morte já não é aquele inimigo carrancudo que vem para tirar a nossa vida. É como diz Paulo, morrer para nós passa a ser lucro, não é prejuízo. Sabe por quê? Porque Cristo Jesus nos livrou da morte eterna. Davi cantava ao Senhor o livramento da morte que teve perante os seus inimigos. E Cristo Jesus, irmãos, nos livrou do maior de todos os inimigos. Ele nos livrou da condenação eterna, da morte eterna, do afastamento eterno de Deus. Então, meu amigo e minha amiga, você tem razão, eu tenho razão para agradecer a bondade de Deus. Nós temos razões para adorar o nosso Deus e agradecê-lo. Depois de reconhecer o livramento, meus irmãos, voltemos agora os nossos corações para a certeza de que o favor de Deus, a bondade dEle, a graça dEle, dura para sempre sobre as nossas vidas. Primeira razão, o primeiro motivo que temos para adorar a bondade de Deus é o livramento que Ele nos dá. O livramento da morte eterna. Meus irmãos, em segundo lugar, louvamos a Deus porque o favor dEle dura para sempre. Não é um favor de alguns minutos ou de alguns dias. É um favor eterno, é uma graça permanente. E Davi já canta isso, meus irmãos. O contraste entre a ira de Deus e o favor de Deus nos mostra que enquanto a ira é temporária, o favor do nosso Deus, irmãos, é eterno. Davi faz um contraste, observe o versículo 4 e 5 comigo, o que ele nos mostra aqui. Ele diz o seguinte: cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, e deem graças ao seu santo nome, porque a sua ira, aqui a ira de Deus, dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, meus irmãos. Às vezes Deus precisa nos disciplinar. E a disciplina no momento nunca é boa, né? No momento a gente diz, mas que coisa chata, dolorosa. Você lembra quando você era mais jovem, que os seus pais disciplinavam você, e você se queixava e dizia, não foi justo, não deveria ser assim, foi demais, a mão pesou demais nas minhas costas. No momento nunca é algo agradável, mas o fruto da disciplina, irmãos, é justiça. O fruto da disciplina dos nossos pais é santidade, é retidão na nossa vida. Eu agradeço aos meus pais. Das vezes que eu corria ao redor da mesa e ela dizia bem assim, minha mãe, cada volta será uma peia que você vai levar. E ela contava, era 1, 2, 3, até o momento da disciplina. No momento a gente ficava chateado, mas depois que a maturidade vem, a gente agradece. Porque aquilo ali era ela dizendo, você não vai seguir o caminho do seu coração, você vai seguir o bom caminho. Eu vou ensinar para você o bom caminho. Meus irmãos, os nossos pais tratam assim, e Deus também nos trata assim. Hebreus capítulo 11 diz que Deus corrige o filho a quem ama. Deus corrige o filho a quem ama. Porque a correção de Deus, a disciplina de Deus é uma manifestação de amor. Se Ele não nos amasse, Ele deixaria nós vivermos como nós queremos. E quando Deus Ele disciplina, irmãos, é o momento que a tristeza nos chega. É o momento que o nosso coração fica abatido. E Davi está falando aqui que esta ira do Senhor é uma ira temporária.
Quando o Senhor está nos disciplinando, como talvez esteja fazendo na sua vida, na sua família, ou no ente querido seu nessa noite, eu quero lhe dizer que é algo temporário. Se é disciplina de Deus, é algo temporário. Porque a ira dura uma noite, irmãos, mas o favor do Senhor é eterno. Não se acaba. A única coisa que é temporária é a disciplina, é o tempo em que Deus está nos corrigindo para que nós andemos no caminho dele. E louvado, irmão, seja Deus por não nos deixar sem disciplina. Se você acha que sua vida está tranquila demais e você está pecando, meu amigo, questione se você é filho de Deus. Porque os filhos de Deus, meus irmãos, eles não vão andar no pecado sem que nada aconteça na vida deles. Sem que o seu coração pese. Sem que a tristeza lhe abata pelo erro que ele está cometendo. Quem vive no pecado sem sentir o peso na consciência é quem não é filho de Deus. É quem não é filho de Deus. Meus irmãos, eu destaco aqui nessas palavras de Davi algumas verdades. Primeira coisa que a gente nota aqui nessas palavras de Davi, que a disciplina de Deus é temporária. Deus, ele não tem prazer em nos ver o tempo todo em tristeza. Porque Deus nos criou originalmente para nos deleitar nele, para nos agradar nele. E quando a disciplina vem, a tristeza nos abate pela disciplina dele, é porque algo não estava de acordo com o que ele desejou. Quando o pecado entra no mundo, irmãos, nós nos tornamos passíveis de disciplina. Porque o pecado muitas vezes vai nos tocar e nos afastar de Deus, e Deus vai precisar pegar pela orelha e dizer: volte para aqui. O caminho não é esse aqui, venha para aqui. Eu quero lhe dizer uma coisa: se você está sentindo o puxão de orelha de Deus, saiba de uma coisa, esse puxão é temporário. Deus não vai eternamente estar agarrado na sua orelha, lhe disciplinando. Vai chegar um dia que o pecado não mais habitará em você e nem em mim. E ali, irmãos, nós não precisaremos mais da correção do nosso Senhor. Mas eu queria destacar algo mais aqui. Quem conhece o cuidado de Deus, irmãos, pode esperar a bondade de Deus. Quem conhece quem Deus é e sabe o quanto Ele é bom, não fica desesperado, porque a disciplina é por um tempo, é temporária, mas mais adiante nós temos a esperança da bondade de Deus. Ele novamente, irmãos, abrirá a sua mão para nos abençoar. Ele novamente voltará-se para conosco e nos encherá com a sua bênção. Porque a disciplina dele não é permanente, meus irmãos. É apenas por um tempo. O que é permanente é o favor dele. Ele nunca deixará de ser bom e de agir com bondade para conosco. Meus irmãos, em Cristo, essa promessa se torna ainda mais evidente. Jesus, ele sofreu a ira do Pai. Quando nós olhamos para a cruz do Calvário, estava ali a ira de Deus sendo despejada no nosso Senhor Jesus Cristo. Durou ali um tempo de grande sofrimento. Entre os homens, o nosso Senhor derramou o seu sangue, foi zombado, escarnecido. Diante de Deus, ele sofreu o abandono. Tudo isso foi a manifestação da ira de Deus. Mas, meus queridos irmãos, passado o tempo da ira, no terceiro dia o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. E a bondade do Senhor começou a brilhar novamente. Irmãos, porque o favor do nosso Deus, a bondade do nosso Deus, dura para sempre. Lembre isso nesse momento que você está passando. O que Davi aqui está lembrando é: Senhor, no momento a tristeza nos abate, a tua mão pesa, mas a esperança eu não perco, Senhor, porque tu age de revelar com bondade, com misericórdia, com justiça. Meus queridos irmãos, podemos confiar que as dores que Deus permite em nós, elas são passageiras, pois Deus é bom. Imagine se você tivesse a oportunidade de conversar com Jó e dizer: Jó, como foi aquela sua experiência? Porque a gente olha hoje por uma perspectiva muito distante, né? Jó estava vivendo coisas incompreensíveis para ele. Perder os seus filhos, imagine você que tem filhos, perder os seus filhos. E se derramar em lamento perante ao Senhor, pedindo ao Senhor uma explicação, e você não tem explicação nenhuma.
Imagine você perder todos os bens que você passou a vida toda construindo e você não saber bem por que aquilo estava acontecendo sobre a sua vida. E para piorar a situação, a sua saúde ir pelo ralo, porque Jó não teve saúde. Teve que se esconder dentro de uma caverna e as suas feridas purulentas eram tão terríveis, irmãos, que as pessoas passavam distantes por conta do odor. As dores que Jó tinha, irmãos, eram terríveis. Ele se coçava com cacos de telha. Tamanha as dores que ele estava passando. Se você tivesse que conversar com Jó e perguntar: Jó, por que tu não seguisse o conselho da tua esposa? Amaldiçoaste esse Deus e morreria. Eu tenho plena certeza de que Jó responderia para nós: porque Deus é bom. Porque Jó não nos ensina a explicação para os nossos sofrimentos. Jó nos ensina que há coisas nessa vida que a gente não vai entender. E aquilo que podemos entender da parte de Deus, podemos confiar. E que Deus é bom. Embora as dores, aflições e sofrimentos cheguem à nossa vida. Meus queridos irmãos, o que sustentou Jó foi a fé que ele tinha na bondade de Deus. Não olhe para as circunstâncias que você está passando. Se você focar demais nela e se limitar a tua vida ao que os teus olhos veem, você vai desfalecer, você não vai suportar muito tempo. Ninguém consegue, irmãos. Nós precisamos ter fé para continuar confiando em quem Deus é. Ele é bom. Ele é bom. Mesmo que eu não entenda, Ele é bom. Mesmo que Ele leve meus filhos, Ele é bom. Mesmo que a saúde já não esteja perfeita, Ele é bom. Mesmo que as pessoas ao nosso redor nos traia, Ele é bom. Meus queridos irmãos, nós precisamos lembrar isso. Deus é bom. Deus é bom. Quando Cristo estava ali naquela cruz, derramando seu sangue, sendo zombado, escarnecido, humilhado, quem poderia ver alguma coisa de bom ali, irmãos? Quem é que poderia ver? Humanamente falando, o que estava diante dos nossos olhos, e está aqui nas Escrituras, irmãos, era um homem sofrendo, uma coisa terrível e que não tinha nada para agradecer a Deus. Mas Isaías já dizia que pelo sacrifício do servo, Deus nos traria a paz. Pois o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi transpassado, irmãos, por conta dos nossos pecados. Ele foi rejeitado por Deus por conta dos nossos pecados. E quando olhamos para aquele sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem adoramos nessa noite, irmãos, nós podemos ver a bondade de Deus, porque através das suas dores foi que Ele nos trouxe a salvação. E é por isso que adoramos a Ele, é por isso que louvamos ao nosso Senhor, irmãos, porque embora não entendamos muita coisa dolorosa que acontece diante dos nossos olhos, Deus não muda, Ele permanece o mesmo, Ele permanece bom. Eu gostaria muito de ter forças para abrir o seu coração e a sua mente para você entender isso diante do que você está enfrentando, diante do que você está passando. A minha oração é que o Espírito Santo te ajude, é que durante essa semana você consiga enxergar a bondade de Deus naquilo que você não consegue entender. A minha oração é que você encontre a bondade de Deus mergulhado no meio das suas lágrimas, pelos choros e pelas lutas que você tem passado. Deus é bom, o favor dele dura para sempre. Amém? É por esta razão também que adoramos e exaltamos o nosso Deus, louvando a Ele na sua bondade. E finalmente, meus irmãos, ao reconhecer esse favor eterno do nosso Deus, celebremos ao nosso Deus, porque Ele transforma nossas lágrimas em alegria. Ele pega os momentos difíceis da nossa vida, irmãos, e usa esses momentos para trazer ao nosso coração alegria. E aí Davi vai nos mostrar isso. Eu queria que você notasse comigo o que ele diz no versículo 6 e 7. Observe aí. Nessa passagem, irmãos, Davi ele reflete sobre a sua autoconfiança e como Deus permite uma crise para corrigir
aqueles que são confiantes demais em si. Ele diz assim: eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. Quem é que diz isso, irmãos? O presunçoso. Aquele que olha para aquilo que os seus olhos veem e diz assim: está tudo muito bem, eu não adoeço, a conta está lá cheia de dinheiro, né? A família está tudo bem, eu jamais serei abalado. Aí Davi continua dizendo: tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Aí agora veja, apenas voltaste o rosto, ou seja, inclinaste o rosto, e fiquei logo com medo. Meus queridos irmãos, aqui tem algumas lições preciosas. Primeira, a prosperidade pode causar uma falsa ilusão de segurança. Quer ver quando é que a gente está com todo o gás? Quando a gente tem aquela ilusão de que os recursos que temos nos dá a possibilidade de fazer o que a gente quer. Esses dias eu estava escutando uma palestra de um grande empreendedor aqui do Brasil, e ele falando, né, da experiência que é quando você consegue acumular riquezas e você chega aos 500 mil. Imagine você ter 500 mil, passar a vida trabalhando para chegar aos 500 mil. E ele disse que na linguagem dele, ele não é cristão, ele diz o seguinte, que é algo muito libertador. Porque quando você olha para aquele dinheiro na sua conta, a sensação que dá é que você agora pode fazer tudo o que você quer. E aqueles 500 mil ali, que não é muito dinheiro assim também, hoje em dia a inflação está aí, né? Não é muito dinheiro, mas ele disse que quando você chega ali, você começa a perceber que algumas coisas começam a se revelar dentro de você. Porque você tem aquela sensação de que você pode fazer todas as coisas. Porque agora você tem o dinheiro para te dar o suporte. Você pode fazer uma viagem, você pode comprar alguma coisa que você planejou. E eu estava pensando comigo, enquanto eu ouvia aquele rapaz, eu digo, meu Deus, eu acho que se a gente pegasse 500 mil reais, que não é um dinheiro do outro mundo, mas colocasse na mão de uma série de pessoas, a gente saberia quem são essas pessoas. Sabe por quê? Porque a prosperidade nos dá essa ilusão da segurança, de ser quem nós queremos ser sem ter o que temer. Mas Davi diz, Senhor, tu voltaste o teu rosto para mim e eu fiquei com medo. O rei Davi, a prosperidade de Davi não lhe deu segurança. Mas eu queria que você ainda notasse outra lição ainda nessas palavras aqui de Davi. Meus irmãos, devemos colocar em Deus a nossa segurança. Sem Deus, o terror rapidamente invade o coração. Irmãos, podemos ter um bom recursos, sermos prósperos, isso não é pecado, você pode, você deve buscar isso, mas nós não devemos confiar nisso. Porque, irmãos, isso de nada adiantará diante do nosso Deus, do Deus que julga todas as coisas, do Deus que é todo-poderoso, do Deus a quem adoramos. Deus, Ele transforma o lamento em dança, tirando as vestes da tristeza e trazendo alegria. Davi continua então no versículo 11 e 12, observe na sua Bíblia, ele diz assim, tornaste o meu pranto em dança alegre. Você sabe como é que os hebreus dançavam, né? Tamborins, vinho, povo exaltado, agradecendo a Deus, alegria. Davi está dizendo, Senhor, tu transforma minha tristeza em alegria. E ele continua dizendo, tiraste o meu pano de saco. O que é o pano de saco? Vestimento de humilhação. É dizer para o Senhor, Senhor, eu estou aqui humilhado. Como é que isso era representado? Com uma vestimenta chamada pano de saco. Estou humilhado perante o Senhor. E aí ele diz, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Porque devemos, irmãos, louvar a bondade do nosso Deus? Porque Deus é o Deus que transforma a tristeza em alegria. Ele tira nossa vida do estado de humilhação e nos coloca no estado, irmãos, de dança alegre, de gratidão ao nosso Deus. Em Cristo, irmãos, está essa transformação. Cristo é aquele que transforma o nosso lamento em dança. Como é que Ele faz isso, meus irmãos?
Estávamos no pecado, perdidos, sem direção. Ele vem e Ele nos ama de uma maneira tão profunda que Ele entrega a sua vida para nos tirar da situação de pecado e nos levar agora para debaixo das asas do nosso Deus. Meus queridos irmãos, a alegria da luz, de estar em Deus, está no coração de quem experimentou primeiramente as trevas. É interessante esse jogo de contraste que ele faz aqui, porque ele diz, tiraste o pano de saco e me cingiste de alegria. Na ordem dos eventos, não é a alegria primeiro, é a tristeza que vem antes, para que depois tenhamos o que celebrar. Aqui a gente aprende, irmãos, uma coisa nessa vida. Você quer ser feliz? Você quer alegria ao seu coração? Você quer? Entenda. Você vai experimentá-la em profundidade, se antes você experimentar a tristeza. Você nunca terá uma grande alegria sem que preceda a isto um momento de grande tristeza. E eu sei que você queria um caminho que te livrasse disso, mas não tem. Você precisa entender, irmãos, que Deus muitas vezes nos fará percorrer caminhos difíceis, íngremes, com dificuldades, para que lá na frente a gente possa louvá-lo. Irmãos, o que é que nos fará louvar a Deus na eternidade? Quando lembrarmos que o Cordeiro derramou o seu sangue pelos nossos pecados. Quando olharmos para trás e vermos que naquela situação como era terrível e humilhante, mas Deus soberanamente nos salvou, nos resgatou através do seu Filho. E é por isso que louvamos a Deus e louvaremos eternamente ao nosso Senhor. Meus irmãos, o nosso Deus, Ele age em nossas vidas para transformar a tristeza em alegria, desesperança em renovação. E a nossa resposta a tudo isso é o louvor sincero e constante ao nosso Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, pense em um daqueles momentos que você já experimentou o livramento de Deus. Ou em como Deus transformou as suas lágrimas em alegria. Como você pode expressar essa transformação de Deus hoje em sua vida em louvor? Como você pode expressar isso? Será que você tem entendido isso para fazer do momento de culto um momento de louvor ao Senhor? Porque às vezes eu tenho uma ligeira sensação de que para algumas pessoas aqui é um momento em que não se diferencia muito de um teatro. Onde eu chego aqui para ver se o grupo de louvor está cantando bem, o que é que o pastor vai pregar e se vai me agradar ou não, se vai ter alguma coisa diferente. Tem até quem se incomode com a maneira, muito semelhante que os nossos cultos acontecem. Meus queridos irmãos, sabe por que tudo acontece dessa forma? Porque, irmãos, o que nos faz estar aqui é Deus, não é a liturgia. O que nos faz estar aqui é o Senhor que nos salvou, é o louvor que temos para entregar a Ele. É isso que faz esse momento um momento especial. A gente não está aqui para assistir o que está acontecendo nesse púlpito. A gente está aqui para ouvir a voz de Deus e adorar a Ele. Meus queridos irmãos, eu gostaria de encerrar chamando você a alguns desafios aqui nessa noite. Primeiro deles, identifique situações específicas na sua vida em que Deus livrou você de dificuldades. Aproveita hoje que é domingo. Observa a semana que passou. Identifica as dificuldades que apareceram na sua vida. Não para você ficar com remorso, mas para que hoje você, entendendo o quanto Deus é bom para você agradecer a Ele, você louvar a Deus pela bondade dEle na sua vida. Meus queridos irmãos, louvemos a Deus pela fidelidade dEle que não muda, pela sua misericórdia que permanece sobre nós. Além disso, confie no favor eterno do Senhor. Porque as dificuldades, elas são momentâneas, temporárias. Lembre-se de que o choro pode durar uma noite. Eu diria que para você talvez já esteja durando noites no plural. Mas saiba que Deus é bom e a alegria vem pelo amanhã. Meus queridos irmãos, aproveite o que você está passando agora. Porque o que Deus tem permitido na sua vida não tem outro propósito senão
te amadurecer e fazer com que você ajude outros. Eu quero desafiar você a fazer uma coisa essa semana. Procure alguém que você conhece. Senta com ele ou com ela e conta um pouco do testemunho, dos teus sofrimentos e das tuas alegrias, para que essa pessoa seja edificada através da sua vida. Faça isso, peça ao Espírito Santo que te ajude. Você vai ver como é bom e como o sentido de todo sofrimento, irmãos, se desvenda diante de nós. E aquilo que seria razão para tristeza e nos deprimir, é razão para nos alegrar. Compartilhe o testemunho do que você está passando. Chame ele, chame ela, converse ali. Explique um pouco do que você passou para que ela possa ouvir o que Deus fez através de você e encontrar alguma esperança no Deus a quem você adora. No Deus em que nos permite algumas noites de tristeza, mas nos traz, irmãos, a alegria pela manhã. Que nossos corações nessa noite, meus irmãos, sejam cheios de gratidão e nossos lábios proclamem continuamente o nosso Senhor. Eu termino com as palavras aqui do salmista no versículo 12. Vamos ler todos juntos esse salmo, esse versículo. Versículo de número 12. Depois de tudo que o salmista passou, o que é que ele diz? Vamos lá? Para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Eu queria ouvir só vocês. Versículo 12, vamos lá? Para que... Amém, Deus. Senhor, tens misericórdia. Aleluia. Fiquemos de pé, vamos orar ao nosso Deus. Meu Senhor, Tu que conhece o nosso coração, Tu que nos dá discernimento na Tua santa palavra, Senhor. Nós Te louvamos porque nessa noite, Pai, nós podemos enxergar os grandes livramentos que o Senhor nos deu. Como o Senhor nos livrou da morte através do Teu Filho. Como o Senhor tem dado provas do Teu cuidado todos os dias, não permitindo que males terríveis cheguem à nossa vida. Pai, recebe a nossa gratidão. Porque, Deus, Tu és o Senhor que enxuga dos nossos rostos as nossas lágrimas e que nos faz olhar para o amanhã com esperança. E eu sei que Tu sabes o que essa Tua serva e esse Teu servo têm passado. Eu te peço nessa noite, Senhor, Pai, aviva a esperança dela, aviva a esperança dele, para que ele possa manter a expectativa no que virá, Senhor, porque Tu és bom, Tu não mudas, Senhor. Tu permanece agindo fielmente ao Teu próprio ser, meu Pai, e nós podemos descansar nessa certeza de que o Senhor certamente se manifestará com bondade, com graça e com misericórdia. Seja, Pai, com este Teu servo que tem, Deus, há dias sofrido, calado, em silêncio. Que o Senhor, Pai, seja com ele. Pai, que essa palavra nessa noite, que não é palavra minha, mas do Senhor, Pai, venha como um bálsamo às suas feridas. E que ele e ela, Senhor, possam se reerguer para a glória do Teu santo nome. Meu Deus, eu te peço assim. Eu sei, meu Deus, que Tu farás, porque Tu não nos abandonas. Tu estás conosco até a consumação dos séculos. E eu te peço com essa certeza. Nos ajuda, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. A igreja se assenta por um instante, meus irmãos. Amém, meus irmãos. Eu gostaria de apresentar aqui os visitantes que estão conosco. Eu estou vendo aqui alguns irmãos, né, que estão nos visitando. Para que eu não fale com o nome de ninguém, então nós vamos saudar todos os visitantes, né, vamos dizer bem bonito para que eles voltem outras vezes, né, para ouvir a palavra do Senhor e se alegrar aqui conosco. Como é que a gente diz aos visitantes, irmãos? Vamos lá? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E voltem sempre, amém. Eu queria que você que está aí ao lado de um visitante, aperte a mão dele, aperte a mão dela, diga: é um prazer ter vocês aqui, voltem outras vezes em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus, é uma alegria ter vocês aqui.
Deixa eu dar alguns avisos bem rapidinho. Primeiro, após o culto, gostaria de ter uma reunião rapidamente com o coral aqui da igreja. Então, os irmãos que são do coral, não saiam logo, fica aqui, é bem rapidinho, eu queria conversar com vocês. Também quero que os irmãos louvem a Deus, né? Graças a Deus já conseguimos o nosso ar-condicionado, né? Fizemos a campanha, rapidamente batemos lá a meta e já está no caminho, está no caminhão, está vindo já, né? Eu acredito que esses dias agora chega para fazermos a instalação e aí amenizar um pouco desse calor que a gente tem sentido aqui. Então peço aos irmãos que os irmãos orem para que dê tudo certo também na instalação, em nome de Jesus. E eu queria lembrar os irmãos que sábado será o sopão, aqueles que puderem estar aqui conosco, nós estaremos distribuindo a sopa aqui à nossa comunidade, e no dia 21 de dezembro será a nossa confraternização 2024. Domingo também será a nossa consagração, será a última consagração, manhã de consagração de 2024. E será um dia extremamente especial, porque também será o aniversário da minha querida, né? Então, a gente vai celebrar juntos aqui, vamos fazer um almoço, viu, Maria? Bem bonito. O irmão, eu não posso vir. Venha do jeito que não precisa trazer prato se você não quiser, mas venha que vai ser uma manhã muito especial para todos nós, tá bom? Domingo, a partir das 8 horas, nós estaremos de 8 ao meio-dia e terminaremos com um almoço aqui. Você almoça com a gente já e depois vai para casa se preparar em nome de Jesus. Amém? Os visitantes estão convidados também, domingo, certo? Se vocês puderem estar aqui conosco pela manhã, a gente vai louvar e orarmos juntos, buscar mais do Senhor em oração em nome de Jesus, tá bom? Amém? Os irmãos aguardem um instante, eu gostaria de dar a mão de todos.